Eli vivia uma vida que muitos invejavam. Casada há mais de 10 anos com Liam, um empresário bem-sucedido, ela desfrutava de luxos que poucos podiam imaginar: mansões, carros de luxo, joias e viagens internacionais. No entanto, por trás da fachada perfeita, havia um vazio que nem o dinheiro nem o status conseguiam preencher. Liam era um homem dedicado ao trabalho, sempre em viagens de negócios ou mergulhado em reuniões intermináveis. Eli, por sua vez, havia se acostumado a viver sozinha, mas a solidão começava a pesar mais do que ela estava disposta a admitir. Eles não tinham filhos. Liam nunca quis ser pai, e Eli, embora tivesse sonhado com uma família, acabou cedendo às condições do marido. Afinal, ela era uma mulher vaidosa, e sua principal preocupação era manter o estilo de vida luxuoso que o dinheiro de Liam proporcionava. No entanto, com o passar dos anos, ela começou a se questionar: valia a pena trocar a realização pessoal por conforto material? Um verão, Liam anunciou que precisaria passar 2 meses na Europa fechando um grande negócio. Eli, cansada de ficar sozinha em casa, decidiu passar algumas semanas em um resort à beira-mar, um lugar que costumava frequentar antes de se casar. Era um refúgio para ela, um lugar onde podia esquecer, mesmo que por um momento, a frieza do seu casamento. Eli chegou ao resort à beira-mar no final da tarde. O lugar era exatamente como ela lembrava: areia branca, mar cristalino e um clima que parecia suspender o tempo. Ela se instalou em um bangalô luxuoso com vista para o oceano, mas a solidão que sentia em casa parecia tê-la seguido até ali. Enquanto desfazia as malas, decidiu ligar para Liam, como uma tentativa de se conectar com ele, mesmo que à distância. O telefone tocou algumas vezes antes que ele atendesse, com uma voz distante e apressada. Eli, tudo bem? Já chegou? Liam perguntou. Sim, acabei de chegar. O lugar é lindo, como sempre. Você devia ver. Que bom. Olha, estou no meio de uma reunião importante. Podemos conversar depois? Claro, eu só queria te avisar que... Ótimo. Falo com você mais tarde. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Liam desligou o telefone. Eli suspirou, segurando o celular com uma mistura de frustração e tristeza. Era sempre assim, ele nunca tinha tempo para ela. Decidiu que não deixaria a indiferença de Liam estragar seu dia. Afinal, ela estava em um paraíso tropical, e não havia motivo para ficar trancada no quarto. Colocou um biquíni elegante, preto com detalhes dourados, e cobriu-se com um canga leve. Pegou um livro e seus óculos de sol, decidida a aproveitar o que o lugar tinha de melhor. Eli caminhou até a piscina do resort, onde espalharam espreguiçadeiras sob sombreiros. O sol estava quente, e o cheiro do mar misturava-se ao aroma de protetor solar e frutas tropicais. Ela se deitou, abriu o livro, mas mal conseguia se concentrar. Sua mente vagava entre pensamentos sobre Liam e a sensação de vazio que a acompanhava há anos. Foi então que ouviu uma voz familiar. Eli? É você? Ela levantou os óculos de sol e olhou na direção da voz. Lá estava ele, Rafael. O tempo havia sido gentil com ele. Seus cabelos castanhos estavam um pouco mais claros, como se pintados pelo sol, e sua pele bronzeada contrastava com um sorriso branco e radiante. Ele usava uma camisa aberta sobre um shorts de praia, e seus olhos verdes brilhavam de reconhecimento. Rafael! Meu Deus, não acredito! Há quanto tempo? Deve fazer uns 10 anos, não é? Você está incrível. Eli sentiu um calor subir em seu rosto. Rafael sempre teve esse jeito de fazê-la se sentir especial, algo que Liam nunca conseguiu. Obrigada, Eli respondeu. Você também está muito bem. O que você está fazendo aqui? Eu sou dono de uma pousada aqui perto. Vim ao resort para resolver algumas coisas. E você? Está aqui sozinha? Sim, meu marido está ocupado. Decidi vir passar uns dias. Rafael notou a hesitação em sua voz, mas decidiu não pressioná-la. Que tal um drink? Tem um bar aqui perto com o melhor mojito da região. Eli hesitou por um momento,
mas a ideia de passar a tarde sozinha não era muito atraente. Por que não? Sentados em um bar à beira da piscina, Eli e Rafael começaram a conversar como se o tempo não tivesse passado. Ele contou sobre sua vida nos últimos anos, como havia deixado a cidade grande para viver à beira-mar, abrindo uma pousada pequena, mas acolhedora. Ele falou sobre os hóspedes que conheceu, as histórias que viveu e como havia encontrado uma paz que nunca teve antes. E você, Eli? Como tem sido a vida de casada? Perguntou Rafael. Bem, é complicado. Liam é um homem muito ocupado. Passa a maior parte do tempo viajando a trabalho. E você? Como tem lidado com isso? Eu me acostumei, acho. Mas às vezes é difícil. Rafael olhou para ela com uma expressão de compreensão. Você merece mais do que isso, Eli. Merece alguém que te faça feliz, que esteja presente. Ela desviou o olhar, sentindo um nó na garganta. Ninguém havia falado algo assim para ela em muito tempo. E você, Rafael? Nunca se casou? Não. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer parar. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o som das ondas quebrando na praia preenchendo o espaço entre eles. Eli sentiu uma conexão que não sentia há anos, e Rafael parecia igualmente cativado por ela. À medida que o sol começava a se pôr, Rafael sugeriu que fossem até a praia para ver o pôr do sol. Eli concordou, e os dois caminharam pela areia, descalços, enquanto o céu se pintava de tons alaranjados e rosados. Lembra da última vez que vimos um pôr do sol juntos? Rafael perguntou, olhando para o horizonte. Como poderia esquecer? Foi naquela praia isolada, onde ficamos até escurecer. Você sempre foi a pessoa mais incrível que conheci, Eli. Ela olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Rafael estava mais perto agora, e o olhar dele era intenso, cheio de sentimentos que pareciam ter sido guardados por anos. Rafael, eu. Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que eu nunca te esqueci. Eli sentiu-se dividida entre a lealdade a Liam e a atração que sempre sentiu por Rafael. O momento parecia suspenso no tempo, até que Rafael finalmente se afastou, dando-lhe espaço para respirar. Vamos voltar? Rafael enquanto se afastava. Amanhã tem mais um dia lindo pela frente. Eli concordou, mas sabia que algo havia mudado entre eles. O reencontro com Rafael havia reacendido sentimentos que ela pensava ter enterrado há muito tempo. De volta ao seu bangalô, Eli sentou-se na varanda, olhando o mar iluminado pela lua. O encontro com Rafael a deixou pensativa. Ela não podia negar que havia sentido algo ao vê-lo, algo que não sentia há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a culpa começou a surgir. O que estou fazendo? Pensou. Sou uma mulher casada. Isso não pode acontecer. Ela tentou racionalizar seus sentimentos. Talvez fosse apenas a solidão falando mais alto. Liam estava sempre ausente, e ela estava carente de atenção. Rafael era apenas um lembrete de um tempo em que se sentia mais livre, mais viva. Nada mais do que isso. Decidiu que precisava se reconectar com Liam. Afinal, ele era seu marido, e eles haviam construído uma vida juntos. Pegou o celular e enviou uma mensagem para ele. Liam, espero que esteja bem. O resort é lindo, mas sinto sua falta. Quando puder, me liga. Beijos. A resposta veio rapidamente, mas foi breve e distante. Estou em uma reunião agora. Depois nos falamos. Eli suspirou, frustrada. Era sempre a mesma coisa. Liam nunca tinha tempo para ela, nem mesmo para uma simples conversa. Ela colocou o celular de lado e decidiu que não valia a pena insistir. Talvez fosse melhor dormir e tentar esquecer o dia. Na manhã seguinte, Eli acordou cedo, decidida a não deixar que os pensamentos sobre Rafael ou a indiferença de Liam estragassem seu dia. Vestiu-se com um vestido leve e foi até o café da manhã do resort. O sol já estava alto, e o clima era perfeito para um dia na praia.
Enquanto saboreava uma taça de frutas frescas, ela recebeu uma mensagem de Liam. Bom dia. Como está o tempo aí? Ela ficou surpresa com a mensagem, mas respondeu rapidamente. Bom dia. O tempo está lindo. O mar está calmo, perfeito para um mergulho. E aí, como está a reunião? A resposta demorou um pouco, mas finalmente chegou. Tudo bem. Está corrido, como sempre. Depois te conto mais. Eli sentiu um pouco de esperança. Talvez Liam estivesse tentando se esforçar mais. Ela decidiu aproveitar o dia e não pensar muito nisso. Mais tarde, enquanto caminhava pela praia, Eli viu Rafael à distância. Ele estava ajudando um grupo de turistas a carregar equipamentos de mergulho. Quando a viu, acenou com um sorriso caloroso. Eli. Bom te ver de novo. Oi, Rafael. O que você está fazendo aqui? Estou ajudando uns amigos com um passeio de mergulho. Você gosta de mergulhar? Já fiz algumas vezes, mas faz tempo, Eli disse sorrindo. Que tal vir conosco? É um lugar incrível, cheio de peixes coloridos. Eli hesitou, mas a ideia de uma aventura era tentadora. Por que não? O mergulho foi uma experiência incrível. Eli se sentiu viva de uma maneira que não sentia há anos. Rafael estava ao seu lado o tempo todo, mostrando os melhores pontos e garantindo que ela estivesse segura. Quando saíram da água, os dois estavam rindo e animados. Você foi incrível lá embaixo, Eli. Foi tudo graças ao meu instrutor. Que tal um almoço para comemorar? Conheço um lugar ótimo aqui perto. Eli concordou, e os dois foram até um pequeno restaurante à beira-mar. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Rafael contou mais sobre sua vida, e Eli se surpreendeu ao perceber o quanto ele havia amadurecido, mas sem perder a essência que sempre a atraiu. De volta ao resort, Eli sentiu-se dividida. O dia com Rafael havia sido maravilhoso, mas a culpa começou a surgir novamente. Ela sabia que estava se aproximando de um território perigoso. Pegou o celular e viu que Liam não havia mandado mais mensagens. Talvez seja só carência, pensou. Preciso me controlar. Mas, no fundo, ela sabia que algo havia mudado. O reencontro com Rafael havia reacendido sentimentos que ela pensava ter deixado para trás. Após o dia incrível que passou com Rafael, Eli decidiu que precisava se afastar. Ela não podia permitir que aquela atração crescente a levasse a cometer um erro que poderia arruinar seu casamento. Nos 2 dias seguintes, ela evitou sair do resort, concentrando-se em atividades dentro do complexo. Passou horas na piscina, leu um livro que havia adiado há meses e até experimentou uma aula de yoga na praia. No entanto, por mais que tentasse se distrair, sua mente sempre voltava para Rafael. Lembrava do sorriso dele, da maneira como a fazia rir e da conexão que sentiam. Por que estou pensando tanto nele? É só carência. Liam é meu marido, e eu o amo. Mas, no fundo, ela sabia que era mais do que isso. Na tentativa de afastar os pensamentos sobre Rafael, Eli decidiu ligar para Liam. Ela queria se reconectar com ele, lembrar-se do porquê haviam se casado. O telefone tocou algumas vezes antes que ele atendesse. Eli, tudo bem? Perguntou Liam. Sim, estou bem. Só queria ouvir sua voz. Como estão as coisas aí? Corridas, como sempre. Estou finalizando um contrato importante. Que bom. Espero que tudo dê certo. Claro que vai. Olha, tenho que ir. A reunião está para começar. Falamos depois? Claro. Te amo. Eu também. A conversa foi breve, como sempre. Eli sentiu um aperto no peito. Ela queria que Liam fosse mais presente, mais atencioso. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele nunca mudaria. Nos dias seguintes, Eli tentou se manter ocupada. Participou de uma degustação de vinhos no resort, fez uma massagem relaxante e até conheceu algumas outras hóspedes. No entanto,
por mais que tentasse, não conseguia parar de pensar em Rafael. Lembrava da maneira como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Lembrava das histórias que ele contava, da paixão com que falava sobre sua vida à beira-mar. E, principalmente, lembrava da conexão que sentiam, algo que não sentia com Liam há anos. Ellie não conseguia evitar seus pensamentos. Por que ele tem que ser tão incrível? Por que não consigo parar de pensar nele? Ela sabia que estava se aproximando de um limite perigoso, mas não conseguia evitar. No terceiro dia, Ellie decidiu que precisava sair do resort. Estava cansada de se sentir presa, como se estivesse fugindo de algo. Vestiu-se com um vestido leve e foi até a praia, decidida a aproveitar o dia sem pensar em Rafael. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Enquanto caminhava pela areia, viu Rafael à distância. Ele estava sentado em uma cadeira de praia, lendo um livro. Ellie hesitou, mas antes que pudesse se afastar, ele a viu. Ellie. Que surpresa! Oi, Rafael. Eu só estava dando uma volta. Que bom te ver. Você sumiu. Estava preocupado. Ellie sentiu um calor no rosto. Ele estava preocupado com ela? Eu estive ocupada. Entendo. Mas fico feliz que esteja aqui agora. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o som das ondas quebrando na praia preenchendo o espaço entre eles. Rafael quebrou o silêncio. Ellie, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você está me evitando? Ellie ficou surpresa com a pergunta direta. Ela não sabia o que dizer. Eu não estou evitando. É só que... Você não precisa mentir para mim. Eu sei que você sente algo, assim como eu. Ellie olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que não podia mais negar. Rafael, eu sou casada. Isso não pode acontecer. Eu sei. Mas isso não muda o que sinto por você. Ellie sentiu-se dividida entre a lealdade a Liam e a atração que sentia por Rafael. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas não estava pronta. Eu preciso pensar. Tudo bem. Eu entendo. Só quero que saiba que estou aqui, seja qual for sua decisão. Ellie acenou com a cabeça, sentindo-se confusa e emocionalmente exausta. Ela sabia que não podia continuar assim. Após a conversa com Rafael na praia, Ellie voltou para o resort com a mente agitada. Ela se sentou na varanda do seu bangalô, olhando o mar enquanto o sol se punha. Os pensamentos sobre Rafael e Liam se misturavam, criando uma confusão emocional que ela não sabia como resolver. O que estou fazendo? Por que não consigo parar de pensar nele? Ela tentou se distrair, mas acabou adormecendo na cadeira, exausta emocionalmente. Quando acordou, já era noite. O resort estava iluminado por luzes suaves, e o som de música ao vivo vinha do bar principal. Ellie decidiu que precisava sair, aproveitar sua última noite no resort. Tomou um banho relaxante, vestiu um vestido elegante e arrumou o cabelo. Ao se olhar no espelho, sentiu-se bonita e confiante, algo que não sentia há muito tempo. Ao chegar ao bar, Ellie foi recebida por uma atmosfera animada. Havia música ao vivo, pessoas dançando e rindo. Ela sentou-se no balcão e pediu um drink, tentando se distrair. Foi então que viu Rafael entrar no bar. Ele a viu imediatamente e se aproximou com um sorriso caloroso. Ellie, que coincidência! Rafael, não esperava te ver aqui. Eu vim para relaxar um pouco. Posso me sentar? Claro. Rafael sentou-se ao lado dela, e os dois começaram a conversar. A princípio, falaram sobre coisas simples, a música, o clima, o resort. Mas, à medida que os drinks fluíam, a conversa ficou mais íntima. Ellie, você parece diferente hoje. Mais relaxada. É a noite, acho. Sabe, é minha última noite aqui. Queria aproveitar. Então vamos aproveitar juntos. Os dois riram, e a conexão entre eles ficou mais forte.
Rafael contou histórias engraçadas sobre a pousada, e Eli se surpreendeu ao perceber o quanto estava se divertindo. Depois de algumas horas no bar, Rafael sugeriu que fossem dar uma volta na praia. Eli hesitou, mas acabou concordando. A noite estava linda, com o céu estrelado e o som das ondas quebrando na areia. Eli, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você quer da vida? A pergunta pegou Eli de surpresa. Ela pensou por um momento antes de responder. Eu não sei mais. Sempre pensei que queria uma vida estável, com dinheiro e conforto. Mas agora, sinto que falta algo. Talvez você precise se reconectar com o que realmente te faz feliz. Eli olhou para ele, sentindo um nó na garganta. Rafael sempre conseguia tocar em pontos sensíveis, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. E você, Rafael? O que te faz feliz? Viver de forma autêntica. Fazer o que amo, estar perto das pessoas que amo. Os dois ficaram em silêncio por um momento, caminhando lado a lado. Eli sentiu uma atração crescente, mas também uma culpa que não conseguia ignorar. Quando chegaram ao resort, Rafael parou na entrada. Aqui estamos. Boa noite, Eli. Obrigada por me acompanhar. Foi uma noite incrível. Para mim também. Eli hesitou, mas acabou convidando. Que tal entrar para tomarmos um vinho? Ainda não quero que a noite acabe. Rafael concordou, e os dois entraram no bangalô. Eli abriu a garrafa de vinho tinto que havia guardado no minibar, servindo 2 taças. O clima no bangalô era quente, apesar da brisa suave que entrava pela varanda. Rafael sentou-se no sofá, e Eli se acomodou ao seu lado, sentindo a proximidade dele como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. A conversa fluía, mas havia algo mais no ar, uma tensão palpável que nenhum dos dois conseguia ignorar. Esse vinho é incrível, Rafael falou bebendo um gole do vinho. Eu trouxe especialmente para noites como esta. Ela olhou para ele, e seus olhares se encontraram. Havia uma intensidade ali, algo que não podia mais ser contido. Rafael colocou a taça de vinho na mesa e se virou para Eli, seu rosto agora a poucos centímetros do dela. Eli, eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Eu também não. Antes que pudessem pensar, os lábios dele se encontraram em um beijo intenso, cheio de desejo e paixão reprimida. Eli sentiu um calor percorrer seu corpo, como se algo que estava adormecido há anos finalmente tivesse despertado. As mãos de Rafael percorreram suas costas, puxando-a mais perto, enquanto ela enlaçava seus dedos em seus cabelos, perdendo-se no momento. O beijo se aprofundou, e a tensão entre eles aumentou. Eli sentiu o coração acelerar, cada toque de Rafael acendendo uma chama que ela não sabia que ainda existia. Ele a levantou suavemente, carregando-a até o quarto, onde a deitou na cama com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Rafael começou a desabotoar o vestido de Eli, seus dedos tremendo levemente de desejo. Ela arqueou as costas, ajudando-o a tirar a peça, revelando a lingerie elegante que usava por baixo. Ele a olhou com admiração, como se estivesse vendo algo verdadeiramente deslumbrante. Você é incrível, Eli. Ele se inclinou para beijar seu pescoço, fazendo-a suspirar de prazer. Eli sentiu suas mãos explorando seu corpo, tocando-a de uma forma que Liam nunca havia feito. Cada movimento de Rafael era cuidadoso, mas cheio de desejo, como se ele quisesse memorizar cada centímetro dela. Eli, por sua vez, começou a desabotoar a camisa de Rafael, revelando seu torso bronzeado e musculoso. Ela passou as mãos por seu peito, sentindo o calor da pele dele, enquanto ele a beijava com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Quando a camisa caiu no chão, Eli puxou Rafael para mais perto, seus corpos agora pressionados um contra o outro. A intimidade entre eles era eletrizante. Rafael a beijou novamente, desta vez com mais urgência, enquanto suas mãos deslizavam por suas coxas, fazendo-a tremer de prazer. Eli sentiu-se completamente entregue, como se estivesse vivendo algo que nunca havia experimentado antes. Cada toque, cada beijo,
cada suspiro era mais intenso do que qualquer coisa que ela havia vivido com Liam. Quando finalmente se uniram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Ellie sentiu uma conexão profunda, não apenas física, mas emocional. Rafael a tratava com uma devoção que a fazia sentir desejada, amada, como se ela fosse a única pessoa que importava naquele momento. E, pela primeira vez em anos, Ellie sentiu-se completamente viva. Ellie acordou ao som do despertador do celular. O quarto ainda estava envolto na penumbra do amanhecer, e o corpo de Rafael estava ao seu lado, respirando suavemente enquanto dormia. Ela olhou para ele por um momento, sentindo um nó na garganta. A noite havia sido intensa, mágica, mas agora era hora de voltar à realidade. Olhou para o relógio e viu que faltava pouco para o horário do seu voo. Suas malas já estavam prontas, arrumadas desde o dia anterior. Com cuidado, para não acordá-lo, Ellie saiu da cama e vestiu-se rapidamente. Enquanto se arrumava, olhou para Rafael uma última vez, memorizando cada detalhe, o jeito que ele dormia, a expressão tranquila no rosto, a maneira como a luz do amanhecer iluminava seus traços. Sentou-se na mesa da varanda e pegou um pedaço de papel. Com a mão tremendo levemente, escreveu: Querido Rafael, esses dias com você foram incríveis. Você me fez sentir algo que eu achava que nunca mais sentiria. A noite que passamos juntos foi especial, e eu vou guardar essas memórias para sempre. Mas a vida é complicada, e eu tenho compromissos que não posso ignorar. Obrigada por me mostrar que ainda posso me sentir viva. Obrigada por ser quem você é. Você merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Talvez um dia nossos caminhos se cruzem novamente. Até lá, cuide-se. Com carinho. Ellie. Ela deixou o bilhete na mesa, ao lado da cama, onde ele certamente veria ao acordar. Pegou suas malas e olhou para o quarto uma última vez. O coração apertava, mas ela sabia que não podia ficar. Era hora de partir. No táxi a caminho do aeroporto, Ellie olhou pela janela, vendo a paisagem passar. O sol já estava alto, iluminando as árvores e o mar ao longe. Ela sentia uma mistura de tristeza e gratidão. Rafael havia sido um presente inesperado, um amor de verão que ela nunca esqueceria. Enquanto esperava no saguão do aeroporto, Ellie pegou o celular e viu uma mensagem de Liam. Bom dia. Já está a caminho? Ela respondeu rapidamente. Sim, estou no aeroporto. Logo estarei em casa. A vida continuava. Liam, o trabalho, a rotina. Tudo estava lá, esperando por ela. Mas algo havia mudado. Ellie sabia que carregaria consigo um segredo, uma memória que ninguém jamais saberia. Aquele verão, aquela noite, aquele homem. Tudo ficaria guardado em um lugar especial do seu coração. Rafael acordou com o sol batendo em seu rosto. Esticou o braço, esperando sentir Ellie ao seu lado, mas a cama estava vazia. Sentou-se rapidamente, olhando ao redor do quarto. Ellie? Rafael chamou por ela. Foi então que viu o bilhete na mesa. Leu as palavras dela com um aperto no peito. Cada frase era como uma facada, mas ele entendia. Sabia que ela tinha uma vida para voltar, compromissos que não podia abandonar. Adeus, Ellie. Ele guardou o bilhete na gaveta, junto com outras memórias que carregava. Ellie havia sido um furacão em sua vida, breve, mas intenso. E, assim como o verão, ela havia partido, deixando para trás um rastro de calor e saudade. De volta à sua rotina, Ellie tentou seguir em frente. Liam continuava ocupado, distante, mas ela já não se sentia tão sozinha. Carregava consigo um segredo, uma lembrança que a aquecia nos dias mais difíceis. Às vezes, à noite, quando Liam estava viajando e ela ficava sozinha em casa, Ellie abria a gaveta do criado mudo e pegava uma pequena concha que havia trazido da praia. Era um lembrete daquele verão, daquela noite, daquele homem. Ela sorria, guardava a concha e fechava a gaveta, sabendo que algumas histórias são feitas para ficar no passado. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação.
Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.